Bem-vindos de volta à nossa série sobre o livro dos Provérbios. E apenas para lembrar, esta é uma série principalmente para os jovens. Eu percebo que nós estamos vivendo em uma cultura que não promove os valores cristãos, não exalta a pessoa de Cristo. E é por isso que nós estamos fazendo essas aulas. Nós queremos ajudar as crianças a entender a sabedoria de Deus. Agora, nós paramos na última vez no capítulo 4, então nós vamos começar os Provérbios no capítulo 5. E antes de lermos o texto, eu quero dizer algo muito importante. Em primeiro lugar, eu realmente considero uma necessidade os pais estarem engajados neste estudo, nos capítulos 5, 6 e 7, porque o escritor vai lidar com o tema da imoralidade e do adultério. Eu vou tentar ser o mais discreto possível. Eu reconheço, eu estou falando com crianças e com jovens. Mas seria ótimo ter os pais envolvidos. Vivemos em um mundo extremamente perverso. E nós temos que lidar com esses tópicos, temos que ensinar como evitar isso, temos que ensinar sobre o grande perigo deles. Mas precisamos muito dos pais envolvidos. Eu vou ler então Provérbios 5 e depois vamos orar. E aí sim começar um estudo linha por linha. Uma outra coisa que eu quero apontar sobre esses estudos, eu vou divagar um pouco. O que eu quero dizer é que se surgir um tema, eu posso passar um pouco por este tema. É assim que eu ensinei e ensino os meus próprios filhos. Então vamos começar em Provérbios 5. Versículo 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des ao trem a tua honra nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muito loucura perdido cambaleia. No início deste capítulo, é sempre bom ler o capítulo inteiro. Quando voltarmos para outros textos que vamos estudar, vamos nos concentrar apenas no texto que estamos estudando. Agora, vamos ao Senhor em oração. E eu quero pedir que vocês orem comigo. Eu já vou ter concluído o estudo quando vocês assistirem. Mas orem por si mesmos. Orem para que Deus lhes conceda entendimento. A sabedoria que é absolutamente essencial se você quer viver para Cristo neste mundo. Então vamos orar. Pai, eu oro antes de tudo pelo o que estamos fazendo aqui hoje, dando aula. Que a sua palavra seja exaltada.
E eu oro para que, não pelo intelecto ou pela eloquência, mas pelo seu espírito, o Senhor use isso na vida dos jovens que irão assistir. E, ó Deus, eu oro para que, antes de tudo, eles conheçam seu Filho, porque essa é a maior sabedoria para ser conhecida, o Evangelho de Jesus Cristo. E a maior obra que nós podemos fazer é crer em teu Filho para a salvação. Então eu não oro, Senhor, apenas para ter um grupo de jovens cheios de conhecimento, mas jovens dedicados, devotos a Cristo, cheios de amor por Cristo, fazendo essas coisas, porque procuram honrá-lo. Ó, querido Deus, por favor, nos ajude agora, em nome de Jesus. Amém. Ora, em primeiro lugar, nos primeiros versículos 1 e 2, veremos o grande baluarte contra o pecado, o grande muro defensivo, o protetor contra todos os tipos de pecados, não apenas a imoralidade. E isso é a sabedoria, uma sabedoria bíblica, a sabedoria de Deus. Então, ele diz, filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos. Então, antes de tudo, filho meu, isso denota carinho. Veja, isso é um pai falando para o seu filho. Você é jovem e ainda não é pai ou mãe, mas você precisa entender uma coisa: quando você tiver um filho, ele irá significar mais para você do que qualquer outra coisa na terra. E você vai querer o melhor para ele. Às vezes, quando jovem, quando seus pais querem te instruir ou te corrigir, ou mesmo te repreender, você pode meio que, sabe, você vai cerrar os punhos assim e vai lutar contra isso. Você vai ficar chateado, irado. Às vezes os seus pais não vão permitir que vocês façam certas coisas que vocês querem fazer. Vocês acham que isso é errado, que eles não se importam com vocês. Ora, os pais bíblicos, quando eles dizem a vocês com as escrituras que vocês estão errados, ou eles proíbem vocês de fazerem certas coisas, vocês têm que entender que é por causa disso. Porque vocês são filhos. Vocês são filhas. E essa é uma relação que é tão importante para eles. É importante como qualquer outro relacionamento no mundo. Eles se preocupam com vocês. É por isso que eles ensinam vocês. É por isso que às vezes dizem que sim. E é por isso que muitas vezes dizem que não. Porque, veja, aqui está o que vocês precisam entender, jovens. Ninguém nasce neste mundo com a sabedoria. A sabedoria é algo que você tem que aprender. Já dissemos isso muitas vezes, mas eu vou dizer mais uma vez. Vocês possuem duas opções. Vocês podem viver e aprender, ou vocês podem aprender e viver. A segunda opção é a melhor. Sabe, alguém que não ouve a sabedoria pode aprender, mas vai aprender da maneira mais dura e vai prejudicá-los muito e causar grande tristeza. Então, em vez de tentar descobrir por conta própria qual caminho você deve seguir, talvez você devesse apenas ouvir a sabedoria. Talvez você devesse simplesmente ouvir o que Deus tem a dizer. Então ele começa e ele diz, filho meu. Então ele diz, atende à minha sabedoria. Atende. Agora, a ideia aqui não é apenas que vocês precisam ouvir. É que vocês precisam se concentrar e entender exatamente o que está sendo dito na palavra para poder aplicá-la. E a aplicação é muito importante porque, como já dissemos muitas vezes e vamos dizer repetidas vezes, nas Escrituras, ouvir é obedecer. Então, sabe, a sua mãe diz para você fazer algo, como limpar o seu quarto, e 2 horas depois ela entra no seu quarto e não está limpo. Ela geralmente não diz, por que você não me obedeceu? Ela diz, por que você não me ouviu? Então, quando a Bíblia diz para ouvir, está dizendo para ouvir, para que você possa ouvir para obedecer. Mas agora, para obedecer, você precisa entender. Então ele diz, filho meu, atende à minha sabedoria. O que é sabedoria? Muitas vezes fazemos a pergunta, qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? E a resposta pode ser bastante complexa. Mas o que eu quero dizer a vocês hoje é que a melhor maneira de encarar isso é o conhecimento.
é o conhecimento de Deus, o conhecimento do que é real, o que é verdadeiro. E a sabedoria é como pegamos esse conhecimento e o aplicamos em nossa vida diária. Sabe, falamos sobre alguém poder ter uma cabeça muito grande, isso significa que eles têm um monte de coisas na cabeça, e pode até ser verdade, mas não tem sentido se não afetar duas outras áreas. O coração. Sabe, o que você sabe sobre Deus afeta seu coração? Isso faz com que você ame a Deus em um grau maior? Glorifica a Deus em um grau maior? Pense em Deus. Não é apenas o seu coração, mas também o seu corpo. Se você tem um monte de conhecimento, mas isso realmente não afeta a maneira como você move suas mãos, o que você faz com elas, o que você faz com seus pés, como você caminha, o que você olha, o que você se recusa a olhar, o que você ouve e não ouve, então o conhecimento realmente não importa, tá entendendo? Então a questão não é você é inteligente, mas você é sábio. Você sabe como aplicar esse conhecimento que você possui? Você sabe como aplicá-lo? E é aí, você está disposto? Você realmente faz essas coisas na sua vida diária? Agora eu vou lembrá-los muito disso, e eu vou dizer o porquê. Porque eu tenho 61 anos, e eu ainda sei muito mais do que eu realmente aplico. Portanto, sempre teremos necessidade de ouvir isso. Então ele diz, filho meu, atende à minha sabedoria. Outra coisa que eu quero dizer sobre a sabedoria. Isso também se aplica não apenas aos jovens que estão escutando, mas também se aplica aos pais. Observe que ele diz como pai, mas também se aplica a uma mãe. Observe que ele diz, a minha sabedoria. Portanto, pais, não é apenas importante que seus filhos estudem o livro dos Provérbios e o restante das Escrituras, mas também que vocês, como pais, o façam. Vocês precisam liderar o caminho pelo exemplo. Portanto, a sabedoria das Escrituras deve entrar na mente e no coração dos seus filhos. Isso é real. Mas a sabedoria das Escrituras também deve ser a sua sabedoria como pai e mãe. Você precisa estudar a palavra de Deus. E o que está aqui precisa estar também no seu coração e na sua mente. Você precisa ser o exemplo. Portanto, o pai está basicamente dizendo, filho, eu não vou simplesmente ensinar as coisas para você. Isso é o que eu vivi. Isso é o que me protegeu. Então ele diz, filho meu, atende à minha sabedoria. E então ele diz, a minha inteligência inclina os ouvidos. Agora, essa é uma das minhas frases favoritas na Bíblia. Literalmente significa esticar o ouvido, ok? Agora, deixa eu dar um exemplo. Quando eu estou na floresta, quando os meus filhos eram pequenos e nós estávamos na floresta, eu dizia algo como, olhe para aquele cervo. E eles diziam, ora, nós não estamos vendo isso. O que há ali? Bem ali. Bem onde? Agora, o que eu faço com a minha linguagem corporal? Eu estendo a minha mão assim, ó. Eu inclino-me e eu digo, veja, está bem ali. Vocês estão vendo? Eu me inclino em direção daquela coisa. Agora, alguém diz algo para você e você não ouviu direito, mas você tem uma ideia do que isso é importante. O que você faz? Você se inclina e você vai... O que foi que você disse mesmo? E essa é a ideia aqui. Inclina os ouvidos, incline-se para frente, estique o ouvido, abra-o o máximo que você puder, dê atenção. Por quê? Porque isso é importante. É importante. E não há nada mais importante. Nada mais importante. Deixe-me dizer isso de novo. Não há nada mais importante. Ele diz, a minha inteligência inclina os ouvidos. Agora, o que é essa inteligência? Ora, aqui, sabedoria e inteligência e entendimento estão sendo usados como sinônimos, na verdade. Está dizendo basicamente a mesma coisa. Mas eu tenho algo aqui que eu quero dizer que eu anotei, eu quero ter a certeza de que vocês entenderam, tá?
Aqui, entendimento ou inteligência é usado como sinônimo de sabedoria, mas inclui mais do que simplesmente coletar dados, ok? Por exemplo, o contador tem todos aqueles dados de onde veio o dinheiro, como o dinheiro foi gasto, quanto tempo ele ficou ali. Ele pode dividir as despesas em categorias, então você tem todos esses dados, e isso é importante, é absolutamente essencial. Mas não é apenas ter as informações, é como você lê as informações e como você as aplica, como você age com base nas informações que você recebeu. Isso é extremamente importante, extremamente importante. Então, mais uma vez, isso é simplesmente reiterar o que eu já disse. Não basta apenas ter um monte de fatos na cabeça sobre Deus ou a vontade de Deus. Você precisa saber como aplicar essas coisas à sua vida diária. Como isso te afeta? Como isso muda a maneira como você anda? E mais uma vez, eu quero que vocês percebam, ele diz aqui, a minha inteligência inclina os ouvidos. Pais, isso é muito importante. É extremamente importante. Mais uma vez, a sabedoria deve ser a sua. Você mesmo precisa estudar a palavra. E você precisa crescer em sabedoria e entendimento. Agora, vamos para a nossa próxima página de notas aqui. Estamos seguindo em frente. A sabedoria e a inteligência são as últimas coisas que quero dizer sobre essas duas coisas. Quando ele diz a minha sabedoria e a minha inteligência, o pai e a mãe não estão dizendo essas são as coisas que eu pensei, ou essas são as coisas que eu aprendi com as minhas próprias experiências. Não, eles estão dizendo essas são as coisas que nós aprendemos de Deus. E as aprendemos da palavra de Deus. Agora vamos para o versículo 2. Começando no 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos. Por quê? Vamos falar sobre a recompensa da sabedoria aqui. Para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Portanto, no versículo 1, nós vemos o que você deve fazer. E no versículo 2, nós vemos o benefício disso. Para que conserves a discrição. Agora, o que é discrição? Discrição é a habilidade de pesar as coisas, como em uma balança, e determinar o que é bom e o que não é tão bom assim. E nem sempre há diferença entre algo que é muito bom e algo que é muito mal. Mas também é poder pesar até entre as coisas boas. Qual que é a melhor? Deixa eu dar um exemplo. Nós da Hot Cry trabalhamos em missões. Agora, na verdade, ajudamos órfãos e ajudamos pessoas necessitadas. E essas são coisas boas, muito necessárias. Mas mesmo sendo tão boas, elas não são as melhores, porque veja, se ajudarmos todos os órfãos do mundo, mas não pregarmos o evangelho a eles, não lhes daremos o melhor das coisas. E, portanto, a discrição é a habilidade de julgar quando alguém te pede para fazer algo. Isso é uma coisa boa ou é uma coisa má? É uma coisa boa ou é uma coisa melhor ainda? Agora, outra coisa que a discrição se refere é a habilidade de planejar cuidadosamente, de descobrir o caminho que você deve seguir, de planejar a sua vida, planejar uma determinada tarefa. Agora, às vezes os cristãos, eles apenas se acham super espirituais. Eles vão dizer coisas como, eu quero apenas ser guiado pelo Espírito. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Mas ser guiado pelo Espírito também requer que nos sentemos quietos, que estudemos a palavra de Deus e que pensemos, realmente pensemos, como então eu devo viver. Então, há certas coisas na vida. Alguns de vocês provavelmente são adolescentes e estão pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Ora, você precisa de discrição, não é? Discrição para sentar e dizer, eu vou pensar em certos planos e escrevê-los. Eu vou conseguir conselhos sábios dos meus pais e talvez dos pastores e de outras pessoas.
Eu vou determinar a maneira que eu devo seguir. Os jovens, hoje em dia, os jovens estão frequentemente tão preocupados em suas mentes, eles estão tão ocupados com as coisas na internet, estão no Instagram, estão no Twitter, eles estão fazendo todas essas coisas nas mídias sociais e eles nunca se sentam e pensam com discrição. Não apenas o que farei quando for mais velho, mas como eu devo usar o meu tempo adequadamente hoje. Ou eles nunca têm um plano quando se trata de como eu irei responder quando eu for tentado. Especialmente a tentação com um mal extraordinário, como a imoralidade. Portanto, uma das razões pelas quais estudamos a palavra de Deus e ouvimos outros que estão ensinando a palavra de Deus é para que possamos ter discrição. Agora, veja o que diz. Ele diz para que conserves a discrição. Agora, o que significa conserves a discrição? Ora, a ideia é resguardá-lo ou te proteger. E escrevi algo aqui que acho que vai ajudar vocês a entenderem. É que você não pode perder a discrição quando você for tentado, para que você não esqueça os planos justos que fez, quando alternativas perversas forem colocadas diante de você. Agora eu quero que vocês pensem sobre isso. Há uma coisa muito comum entre os boxeadores e os artistas marciais. E é isso. Todo mundo tem um plano de luta até levar o primeiro soco na face. Todo mundo tem um plano até que você realmente entre na batalha. Bora, você precisa de um plano antes de entrar na batalha. E mesmo com um plano é difícil. Portanto, quão difícil será se você não tiver um plano? Veja, você tem que decidir agora quais são as suas convicções. Você tem que decidir agora, porque quando você estiver na batalha, será tarde demais para decidir. Você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que conhecer a lei de Deus, você tem que conhecer os mandamentos de Cristo, você precisa conhecer os princípios da sabedoria, e não apenas conhecê-los, mas você precisa se sentar e dizer, esta é a minha convicção. Eu irei obedecer a Deus e não aos homens. Eu irei obedecer a Deus e não aos meus próprios desejos malignos. Ok? Portanto, você estuda a palavra e passa a ter convicções fortes. Então, quando você entra na batalha, essas convicções irão te guiar. Irão te guiar. Então, ele diz, no versículo 2, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Agora, o que ele quer dizer? Ora, para que você se torne um reservatório de conhecimento para saber responder apropriadamente a qualquer tentação, seja a imoralidade ou qualquer coisa que seja contrária à vontade de Deus. Veja bem, Deus quer que você seja não apenas alguém que sabe, mas alguém que seja um reservatório de conhecimento que você pode derramar sobre outras pessoas. Agora, eu quero ver algumas passagens que estão além de Provérbios 5. Portanto, eu quero que vocês vá rapidamente para Provérbios 15, 28. Veja o que diz. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. A boca dos perversos é algo sem pensar, apenas despeja coisas, constantemente despejando coisas sem pensar no que estão dizendo. E todos nós sabemos como as palavras podem ser prejudiciais, não só para quem as fala, mas para quem as ouve. Mas veja o que diz, o coração do justo medita o que há de responder. E eles não pensam apenas em como responder no momento em que fazem uma pergunta, mas eles estudaram a palavra de Deus com relação a como responder. E eles ganharam sabedoria e entendimento da palavra de Deus. E assim, eles são capazes de responder prontamente e corretamente. Uma palavra que se ajusta a essa circunstância. Muito importante. Agora, quem é o maior exemplo disso? Quem foi o maior exemplo? Ora, não temos tempo para ir lá, mas é Jesus. Vocês se lembram em Mateus 4? Ele foi tentado.
E não apenas tentado, ele foi tentado pelo maior de todos os tentadores, o próprio diabo. E todas as vezes Jesus lhe responde perfeitamente. E o que é muito importante reconhecer, Jesus respondeu citando as Escrituras. Citando as Escrituras. Agora, aqui está algo que muitas vezes você não ouve sobre isso, e é muito importante. Ele não venceu o diabo apenas porque citou as Escrituras para o diabo. Ele venceu o diabo porque ele obedeceu às Escrituras que citou. Eu estou sempre ouvindo as pessoas dizerem, sabe, quando você for tentado, apenas cite as Escrituras. Sim, é uma ótima ideia. Mas uma ideia melhor é obedecer. Também obedecer à Escritura que você está citando. Não adianta muito simplesmente dizer as coisas. Simplesmente falar as Escrituras. A questão é, você irá obedecer às Escrituras que tratam dessa coisa específica, essa tentação? Agora, eu quero que vocês corram rapidamente comigo e aqui nós vamos finalizar. Eu quero que vocês vá para o último livro do Antigo Testamento, logo, bem antes do livro de Mateus. Nós temos o livro de Malaquias. E eu quero ler algo para vocês e quero que vejam como isso se aplica a vocês, mesmo quando jovens. Agora, ele está falando sobre o sacerdote ideal, o bom sacerdote, o sacerdote piedoso, e é isso que ele diz. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Ele adorava a Deus, ele respeitava a Deus, ele temia a Deus. Ele ficou maravilhado com o nome de Deus. Isso se aplica não apenas aos sacerdotes, mas a vocês. E para mim, você precisa estudar as Escrituras e desenvolver tal relacionamento com Deus que você irá reverenciar Ele e reverenciar sua salvação, que Ele te deu por meio de Cristo, e você irá reverenciar sua palavra. E diz, a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. A muitos. Agora, eu quero que vocês olhem para isso. A verdadeira instrução estava em sua boca. Eu sei que vocês são jovens, mas alguns de vocês podem até ter irmãos e irmãs menores que vocês e ser uma grande influência para eles. Vocês podem ter uma grande influência para os seus amigos. E vocês podem ser assim para o bem ou para o mal. E se você quer ser uma boa influência, o que você deve fazer? Veja o que diz. A verdadeira instrução estava em sua boca e a injustiça não foi encontrada em seus lábios. Você precisa colocar a palavra de Deus no seu cérebro e em seu coração para que ela saia de sua boca e você seja uma grande influência para outras pessoas. Você sabia que pode até ser uma influência para os seus pais? Você pode até ser uma influência para os seus pastores. Quando eles virem a sua devoção às Escrituras. Sabe, ao longo da minha vida eu conheci alguns jovens que memorizaram livros inteiros da Bíblia. E quando eu descubro sobre isso, eu fico bem encorajado a ir adiante, a ir mais longe do que já fui. Portanto, não importa quão jovem você seja, você pode ser uma grande influência se a verdadeira instrução for encontrada em sua boca e em seus lábios. E ele diz, andou comigo em paz e em retidão. Ele não apenas falou, ele andou. E o que aconteceu como resultado de ele andar de acordo com a lei de Deus? E da iniquidade apartou a muitos. Você percebe a influência que pode exercer sobre todos ao seu redor, especialmente sobre seus irmãos e irmãs, para o bem ou para o mal? Então, versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E é sobre isso que estamos falando no livro dos Provérbios, que você guarde, que você o tenha. Está em você, você não se afasta disso. E da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Agora, quando eu quero buscar instrução, eu não vou necessariamente a pessoas que são eloquentes. Eu não procuro pessoas que tenham todo tipo de ditos inteligências ou experiências de vida. Eu realmente não vou. Não me interessa isso. Quando eu quero obter conselho, eu procuro pessoas que conhecem a palavra de Deus e que podem abrir a palavra de Deus e me instruir. Ora,
chegamos ao final da nossa primeira aula. E eu quero apenas orar. E eu oro para que Deus use isso no seu coração para fazer o bem e que você se torne um instrumento de retidão. Deus o abençoe.